Primeira. Ela tá assim, aí depois, ó, já abriu. Primeira. Tudo bem, amoreco? Tudo bem, que Deus te abençoe, que você faça uma palestra bem legal, abençoada, para que todo mundo venha entender tudo o que você quer falar para nós. Amém? Amém. Amém. Preciso. Você. Oi, Rita. Ó. Oi? Que frio é esse? Rita, tudo bem? Ai, tô com frio. Tá muito frio hoje. Muito frio, né? Nossa, Márcia, tá bonita. Olha, olha o cabelo, que linda. Acabei de lavar o cabelo. Tá bonita. Aí, ó. A fitinha, ai, que linda. Ah, que chique. É, résima. Tá linda. Ah, hoje tem que arrumar um pouquinho, né? Sim, É, né? hoje tem. Cara de mocinha de vez em quando. Passou maquiagem? Passei um rímelzinho, um batomzinho. Passou. Faz diferença, viu? Hoje vai. Você sabe que eu gosto, né? De Ah, maquiagem. eu também amo, mas eu tô aposentada. Por quê? Ah, não tenho me arrumado mais, não. Ah, tem que arrumar. Oh. Bom, hoje eu não me arrumei também, né? Gente, peraí. Não, você tá sempre linda. Ah, imagina, tô nada. Mas, ó, meu cabelo tá manchado. Essa semana eu vou tingir de novo. Por aqui, vê se ficou melhor, mames. Deixa eu ver. Ficou melhor Ali. falar por aqui? Eu vou aumentar aqui, peraí. Deixa eu ver. Mas não funciona o computador aí. Não? Não. E aqui? Tá, E agora, Zezé? Tá Melhor? dando pra ouvir bem. Tá ouvindo bem? Tá. Eu também. Ah, Eba. você chegando. Eba! Saudade de vocês, Eu meninas. também. Ai, que vontade de estar Oi, junto, ver né? todo mundo. Rosi, você tá mutada. Você fala. Oi, Gente, eu não tô saudade vendo. mesmo de vocês. Ai, Eu tô no Rosi, carro. tudo bem? Tá Tá, no mas você carro. vai conseguir ouvir, né, sua bandida? Senão você vai Dá dar... pra ouvir, dá pra ouvir. Não, né? Tá bom. Então. Mas espera um pouquinho, né? É, a Espera, vai Lili entrar, sempre deixa eu espera atrás uns um 5 pouco. minutinhos, né? Oi? Pra poder- É. A Lili sempre espera uns 5 minutinhos, pelo menos, É, né? Que hoje é. parece que ela não Daqui a pode, que ela tá atendendo alguém, né? Daqui a pouco começa a entrar todo mundo. No momento estou eu e ele. Uhul! Ai, pastor! Pai do Senhor, queridas. Ai, Senhor. Senhor. Já já deve ficar mudo um pouco, porque nós vamos subir no elevador e estamos voltando para casa. Mas Tá. aí A a gente cachorra. volta. Tá chovendo aí em São Paulo? Chuviscando. Aqui tá mó chuva. Tava nublado, agora tá uma garoa bem paulistana, assim. Bem... Amanhã vai sair de sol. Mas Ai, amanhã então já tá. abre. Ai, que bom. Muito bom. É, aqui tá frio pra caramba. Nossa. Aqui tá Aqui frio tá também. bem. Tá bem coberto. Não tá chovendo, mas tá bem coberto. Mas esfriou muito. É, né? Até que Não, não eu tá sei. muito. Aqui tá 18 graus, não tá muito frio. Aqui também tá 18. Sensação demais. Mas é que sábado, domingo, eu não lembro mais, estava 31 aqui. É, Ah, tava calor sábado. Tava muito Pouco quente. que esfriou, né? É. Quem é Rogério? Na realidade, não é o Rogério, é meu. O Rogério, mas na verdade ela é uma Ana, é minha amiga de infância. Minha Não, melhor... não nem aparece aqui. Quem é da... É porque seja bem-vinda. prazer em conhecê-las. Na Prazer. realidade, eu não sei por que motivo aparece o nome do meu marido. Eu acho que acho que o Zoom foi ele que fez o cadastro. Aí essa semana eu fiz um curso de culinária e eu me apresentava na Cristina e aí o pessoal via Rogério. Eu falei, gente, essa moça mudou de sexo, não sei. É o codinome, né? Você usa esse nome pra guerra, né? É o codinome. Rebeca, tudo bem? Oi, Nice. Oi, Cacilda. Oi, Alete. Ai, gente, que lanço. Não vai dar aula. Ô, Edu, hoje ninguém vai me mutar, Edu. É. Hoje ninguém muta mais. Hoje é livre, ela.
O Hoje é microfone 9 horas da noite e ela tá Aham. falando. Hoje é o dia microfone do é sem dela. oportunidade para pregar, né, Márcia? Você viu? Você viu? Ninguém vai falar que a Márcia está Chama- falando muito. Vai Chama falar, OSOP. OSOP. Quando alguém pega o microfone A Renata que fala. para dar o recado, em vez de dar o recado, fala. Pertence à OSOP. Organização do Sem Oportunidade de Pregar. Tá certo, é isso mesmo. Pegou no microfone, tem que falar mesmo. Os meninos falando quando eles eram pequenos, 14 anos, 13 anos, falavam, ixi, esse é da OSOP. Eu sou dessa hoje. Hoje ninguém vai me multar, vai ter que me engolir. Bom, gente, eu vou sair um pouquinho que nós estamos entrando na garagem, já eu venho, tá? Tá bom, falou. Beijo. Beijo. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa tarde ainda, filha. Desculpa. Pessoal, correzinho. Berrê. Então, a Lili me colocou aqui para eu ir meio que direcionando as coisas e tal. Aí a gente só vai esperar mais um minutinho para dar os 5:05, se mais alguém for entrar. Provavelmente vão entrando durante o percurso. Mas é isso, só queria falar oi para todo mundo. Oi. Tá. Vamos orando agora. A gente vai acalmando os corações depois de ver todo mundo e já falar bastante. Não tem problema falar, pessoal. Vamos agora orar um pouquinho para a gente poder receber isso que a minha mãe preparou para a gente, que a gente entenda e coloque em prática mesmo, sabe? Qual é a importância de tudo isso que ela vai nos explicar. Sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu queria agradecer por esse momento, eu queria agradecer porque o Senhor deu essa profissão para minha mãe, o Senhor colocou no coração dela esse anseio de ensinar as pessoas, esse anseio de cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas. Obrigado porque o Senhor colocou nela um dom especial, Pai. Que cada um tem o seu dom especial e obrigada porque o dom dela é um dom que não é só para ela usar aquilo, mas é para servir o outro, Pai. E que agora ela consiga transmitir o conhecimento que ela tem, transmitir tudo que ela já aprendeu, para que realmente as pessoas elas entendam a necessidade disso e apliquem para que tenham uma boa vida aqui na Terra, Pai. Que as pessoas assim aqui tendo uma boa vida consigam servir melhor uns aos outros, consigam estar dispostas, consigam estar com um corpo sem resíduos no sentido de nada que atrapalhe as pessoas a conseguir fazer a sua obra aqui na Terra, Pai. Obrigada por esse momento, obrigada por essas pessoas que vieram assistir e as pessoas que também vão chegando possam tomar consciência dessa palavra e usar e colocar isso em prática, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Quer me fazer chorar logo cedo? Meu Deus. Peraí, gente, deixa eu me recuperar. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela profissão realmente que Ele me deu, como a Rebeca falou, realmente é um dom de Deus, né? Ele me capacitou e Ele me orientou para esse lado. E sem a Rebeca não seria possível fazer essa apresentação, que ela me ajudou demais da conta. Ela fez toda a parte da diagramação e tudo mais. E eu fui entrando com as informações, ela teve uma super paciência com a mãe dela. Bom, então deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, a grande maioria aqui são todas minhas amigas, em especial a minha amiga Ana, que é a queridona, assim, que foi a primeira amiga que eu tive na vida. Ela é muito importante para mim. Ela me ensinou muita coisa. Enfim. Bom, eu sou a Márcia, eu sou professora de Educação Física, fiz Educação Física em 92, me formei pela São Judas na primeira turma da São Judas e desde então eu comecei a ministrar aula de atividade física. Essas aulas foram migrando para várias linhas, né? Então, eu trabalhei em algumas academias aqui da região da Penha, da região do Tatuapé, que eu moro na Zona Leste, no caso. Então, eu trabalhei no Dande, trabalhei na Runner, trabalhei no Munhoz,
na grande maioria das vezes com atividade física relacionado à atividade de solo, que a gente chama. Então, ginástica de todo tipo, alongamento, localizada, aeróbica, step, enfim, condicionamento físico, spinning, tudo que é da parte solo. Depois também comecei a ministrar aula de dança, ministrar aula de ritmos, que foi uma aula que eu criei, inclusive, para poder abordar vários temas, né, vários tipos de música. Comecei a ministrar aula de hidroginástica para pessoas comuns, para pessoas da terceira idade, para pessoas com um período gestacional, né? Naquele período que se pode fazer ainda atividade física. Também ministrei aula para crianças no SESI, além de toda a parte de ginástica e hidroginástica, de aula de natação, de aula de atividade física escolar, né, que a gente chama. E também dei aula de ginástica laboral, ministrei aula de ginástica laboral em várias empresas bem conceituadas, como a Petrobras, a Rossetti, Sky, enfim, várias empresas bem grandes. Então, isso acabou me trazendo um repertório bem legal para lidar com as pessoas de um modo geral, né? Então, eu tenho hoje 46 anos, eu dou aula desde os 17, então são 28 anos de praia, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência, e quero trazer esse conhecimento para vocês. Desde que eu conversei com a Lili, aliás, desde que ela começou com esse projeto na nossa igreja, eu achei de suma importância falar sobre isso que eu vou falar hoje. Porque as outras coisas a gente já tem feito, né, durante a semana, que é ministrar as aulas de ginástica para vocês durante a semana, mas, sobretudo, isso que eu vou falar agora eu acho muito importante, que são as posturas que a gente tem normalmente em casa e que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, né? Bom, então, assim, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês a respeito do tempo que a gente tem de vida. A gente só tem uma vida, né? A gente só tem um corpo. Algumas coisas a gente consegue trocar ou repor, como um dente, por exemplo, mas eu te garanto que nem sempre ou para sempre ele não vai ter, ele tem a funcionalidade de substituir um outro dente, mas ele nunca será o seu, o que nasceu de você, o que faz parte do teu corpo. A mesma coisa, uma prótese de corpo, enfim, qualquer coisa desse tipo. A gente pode até ter algumas substituições ao longo da vida, mas nada substitui principalmente o que eu vou falar agora, sobre a coluna, tá certo? Então eu gostaria que vocês refletissem como vocês andam cuidando do seu corpo, da sua vida, desde o banho, sabe? Assim, se você tem se visto, se notado, se você faz um carinho, sabe? Ao manejar um sabonete, uma esponja, se você realmente tem prestado atenção no seu corpo, na tensão corporal que ele apresenta, porque a tensão corporal nada mais é do que uma resposta emocional. Ele traz realmente algo para trazer a memória e falar assim, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo essa dor? Alguma coisa não está bem. Então, ao acordar, a gente já tem que notar como o nosso corpo está. Se ele está mais tenso, se ele está mais rígido, se ele está mais fragilizado por alguma questão, e dar a devida atenção. A devida atenção não é só remédio, a devida atenção às vezes é um repouso, a devida atenção é um alongamento, é uma soltura, é um relaxamento. Isso é a devida atenção. Já que a gente tem um corpo e tem que cuidar dele, vamos fazer da melhor forma. Tá certo? Então, eu comentei com a Lili que eu gostaria de falar sobre isso, como aliviar as dores corporais que surgiram durante a quarentena. Então, logo no início da quarentena, como eu falei, eu pensei nesse tema e daí, consequentemente, isso me faz remeter o quê? No nosso corpo, a gente tem mais de 600 músculos e em torno de 200 ossos. Isso não é à toa, né, gente? Vamos combinar que ter tudo isso dentro do corpo não é para brincar, né? Não é para ficar parado. A gente tem que comparar o nosso corpo como um carro. O carro fica parado, ele te dá mais despesa do que ele andando. Porque ele andando, você vai colocar gasolina, você vai colocar óleo, você vai fazer a manutenção, que eles chamam de manutenção preventiva do carro para que ele funcione. E óbvio, se você não colocar gasolina, ele não vai andar, mas sem todo o resto, a prevenção não vai funcionar. A mesma coisa no nosso corpo. Qual a nossa prevenção? Dormir, tomar água, se alimentar, se mexer, isso é a prevenção. E o plus seria as atividades físicas, de um modo geral, não é, ninguém está sugerindo aqui para ser atleta, mas fazer atividade física para realmente manter a funcionalidade corporal. Então, como eu estava dizendo,
Para que servem os ossos e os músculos? Os ossos são estruturas mais rígidas que temos no corpo todo da gente, mas em específico, falando da coluna, são estruturas que seguram membros, que seguram musculaturas, que estão também próximos de órgãos. Então, um faz uma junção com o outro. Imagina que o seu corpo é um sanduíche. Os músculos, principalmente o músculo abdominal, que são 4 tipos de abdômen, e a musculatura das costas é o pãozinho, tá? São as 2 fatias de pão. E no meio é o osso, tá? Que seria a carne, vamos pensar assim. Então, assim, o osso, ele é sustentado pela musculatura que aperta, vamos dizer assim, que sustenta de fato a ossatura para deixar ela para uso. Então, imagina, para você ficar de pé, você tem que ter osso e músculo para te deixar de pé. Se você está com uma falta de fortalecimento muscular, você pende para frente ou pende para trás, e assim vai. Então, não esqueçam, a gente tem tudo isso de músculo e tudo isso de osso, não por uma razão menor do que a funcionalidade, do que botar para funcionar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a coluna, novamente, as partes delas de um modo geral. Então, a parte superior do pescoço é a região cervical, a torácica, que é a parte da região aqui entre o pescoço e o começo do fim da coluna aqui, e depois a parte lombar e a região sacro-cox. Então, o que acontece? Tá vendo que ela tem uma estrutura, uma seguida da outra, e ela tem um posicionamento que parece um S, tá vendo? Ó, isso é uma curvatura natural da coluna. A coluna, ela tem que ser assim. Ela é um pouquinho forçadinha aqui para frente, na cervical, aqui para trás, como se fosse uma parte côncava. E aqui que eu estava falando do abdômen e da região muscular das costas. E aqui no final, a região da lombar e do cóccix e do sacro. Tá? O cóccix, na verdade, é o último ossinho aqui que parece um rabinho, tá? Então, o que acontece? Essa musculatura, ela é sustentada pelos músculos que estão ao redor dela. E uma musculatura que a gente, principalmente quem faz aula comigo, eu falo muito sobre o core. O core é essa musculatura que fica nessa região aqui, ó. É a musculatura tanto do abdômen, da parte superior do abdômen, da parte inferior, das partes laterais do abdômen, e essa parte posterior das costas, que é a região da musculatura da paravertebral, que a gente chama. Por que paravertebral? Justamente porque são musculaturas que ficam nessa região aqui que sustentam a coluna, que vai te dar realmente o posicionamento, tanto de pé, sentado, para dançar, para fazer o que for, tá certo? Então, o que acontece? Temos 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 aqui. Então, qual é o movimento de fato da coluna? É um movimento de flexão, movimento para frente, movimento para trás, movimento para os lados e movimento de torção. É isso que a gente pode fazer com o nosso corpo. Claro que tem Cirque du Soleil, que nem eu e a Cacilda estava falando, que a gente vai participar, né, no futuro próximo. Então, assim, eles fazem muito mais que isso, mas nós somos seres normais, a gente usa o corpo para as coisas normais. E isso aqui, essa anatomia morfológica aqui, é isso que tem que ser respeitada, é isso que eu pensei logo no início da quarentena de falar sobre respeito disso aqui, tá? Da nossa morfologia normal. Bem, aqui vocês estão vendo aqui do ladinho uma criança usando o celular. E isso, gente, não é novidade para ninguém. Tanto é que o próprio texto diz que o peso do smartphone. O smartphone, de um modo geral, ele tem aparecido na nossa vida há mais de 20 anos. As minhas filhas, por exemplo, tiveram um celular com 8, 9 anos aproximadamente, que eu já acho, honestamente, bem precoce. Mas hoje em dia, as crianças estão com 1 ano de idade, eles já estão brincando com o celular, brincando, não interagindo, ou melhor, brincando, interagindo, mas não fazendo uso como a gente. Mas eles começam a imitar as nossas atitudes. Com isso, o que vai acontecendo? Eles vão fazendo essa postura, nós todos vamos fazendo essa postura. O peso corporal da nossa cabeça, ela sozinha, em posição neutra, no momento encaixado, ele tem em torno de 5 quilos. Olha que coisa maluca que fica conforme vai passando as angulações. Conforme você vai abaixando, olha quanto que pesa. Então é mais ou menos como antigamente, lembra o lata d'água na cabeça?
Imagina a gente levando aquilo tudo, a gente fala, nossa, coitado, a pessoa ficava prejudicada com pessoas, mas a gente está a mesma coisa, a diferença é que a gente não está com a lata na cabeça, mas a gente está com a flexão do pescoço à frente. E isso é péssimo, porque isso, para a criança em específico, ela está em formação estrutural, formação da sua coluna, da parte óssea e formação da parte muscular. Então, se ela realmente continuar nessa pegada, que isso vai ser meio que para o resto da vida, ela vai ter problemas sérios de coluna. Temos problemas como a cifose, que é a retificação da cervical, temos a escoliose, que é trazer a coluna para um lado direito, para o lado esquerdo, tem ainda um outro tipo um pouco mais complexo, e tem a lordose, que é o aprofundamento da lombar, tá certo? Entre outros, tá, gente? Eu não estou aqui para falar de doença, porque não é minha parte, a minha parte é só para lembrar vocês que a gente tem que ter essa preocupação de transformação, principalmente se tratando de criança. Então, olha que interessante, em 2017 eles já começaram a fazer esse estudo, mostrando como o smartphone, de um modo geral, tem causado realmente esses malefícios para a nossa vida. Além de coisas que a gente tem visto muito na internet, que são pessoas sendo atropeladas, pessoas caindo, pessoas se machucando, porque elas estão distraídas por conta do celular, tá certo? Então, olha só, isso aqui significa o quê? Deixa eu comentar uma coisa que eu achei bem interessante. Depois eu vou falar de novo, mas nas pesquisas do Google, por exemplo, eles estão vendo que só agora, do começo da quarentena até hoje, houve um aumento de 72% nas procuras por conta de dor nas costas. E essa dor pode ser tanto na cervical, na região torácica, quanto na parte lombar. Então, só para você ter uma ideia, a gente, de fato, tem modificado consideravelmente os nossos hábitos, né? Bom, em se tratando de pandemia, a gente tem que pensar algumas coisas. Quando a gente foi notificado com essa doença, muitas pessoas foram realmente realocadas em suas casas para trabalhar, e salvo aqueles que conseguiram trabalhar, fora aqueles que foram, infelizmente, dispensados do trabalho, né? Mas, o que acontece? Com isso, ele teve que fazer um pirlim-pim-pim, se virar em casa e começar a trabalhar de casa. E necessariamente, às vezes em casa, a gente não tem o aparato que a gente tem na empresa, né? Uma cadeira adequada, a mesa, a gente não tem a mobília, né? O mobiliário que eles chamam de mobiliário ergonômico adaptado e condizente com as nossas vidas. A gente adaptou. Tem a mesa da cozinha, tem a mesa do escritório, sei lá, eu vou trabalhar por lá e ok. Então, gente, não é tão simples assim trazer isso para a realidade. Então, primeiro, o estresse. Nem todo mundo está dormindo tão bem quanto gostaria. Por quê? Por endividamento, por falta de pagamento, por dispensa realmente do trabalho, porque reduziu o seu salário, porque de repente a sua esposa também reduziu e a coisa pirou. Então, só isso já desencadeou um estresse. Como eu disse, a forma da gente sentir o nosso corpo é através do estresse, é através da contratura muscular. Isso é uma resposta emocional do nosso corpo em relação ao que a gente tem vivido. Bem, então, o que a gente pode fazer para dar uma aliviada nesse sentido? Quando eu for fazer alguma compra de algum material ou de alguma mobília, em primeiro lugar, você tem que saber para que serve essa mobília, né? Então, se você vai usar essa mobília para estudo ou para trabalho, ela tem que ser, de preferência, ajustável. Para quê? Para que ela sirva para a criança, para o adulto, para o idoso, para o maior, para o menor, enfim, para todos. Esse é o ponto. Segunda coisa, eu vou comprar um computador, eu vou comprar um notebook. Também, o computador, ele serve para todo mundo e ele tem uma forma anatômica mais fácil de você lidar e trabalhar com ele. Já o notebook, ele é prático, porque você leva para tudo quanto é lugar, mas ele não é tão bom assim para o uso diário e muito tempo, percebe? Porque a grande questão, de fato, não é só a mobília, é o tempo que você vai disponibilizar, que você vai despender durante o dia, tá certo? Então, primeira sugestão, tanto da OMS, da ABNT, se eu não me engano, enfim, todas essas entidades que cuidam realmente do corpo, e principalmente o CLT, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e a ergonomia, eles sugerem que tenhamos, em média, um braço de distância entre
o olhar da tela e a tela. Então, um braço de distância é literalmente isso, ó. Todo mundo tá vendo? É isso. Isso é um braço de distância, ok? Tá? Então, esse braço de distância é importante ter esse distanciamento. Depois eu vou passar mais para frente outros detalhes, mas só para vocês terem uma ideia. Outra coisa que é muito importante é o olhar. O olhar tem que estar exatamente no meio da tela. Então, conforme eu vou lendo o cursor, né, você vai usando o cursor, vai subindo a tela e vai sempre utilizando a metade, tá, do olhar aqui em relação à tela. Então, se ela estiver no topo, melhor, mas a grande maioria não está, porque a grande maioria não tem uma tela tão grande assim, ou que realmente o computador esteja numa altura razoável. Então, a grande maioria faz um olhar no meio da tela, tá? A outra coisa é em relação à cabeça. Lembra que eu falei da coluna? Mais do que nunca, a coluna aqui tem que ser respeitada a sua anatomia. Percebe, ó? Aqui dá para ver bem o ossinho que a gente estava falando ali. Lembra da parte cervical, a parte torácica, a parte lombar e o sacro, tá certo? Então, a cabeça, ela tem que ficar alinhada, ela tem que estar relaxada, ela tem que estar sobreposta literalmente em relação aos ombros, tá certo? Ela não pode estar assim na frente, sabe? Assim, eu não enxerguei. Eu vou lá e pá, ó o pescoço, ó. Eu fico fazendo esse movimento. Isso não é bom porque machuca e dá tensão, tá? Outra coisa em relação ao posicionamento, os ombros. Os ombros têm que estar relaxados. A grande maioria das vezes, a gente não percebe, mas a gente tensiona os ombros para cima ou para trás, ou fica totalmente relaxado. Daqui a pouco eu vou mostrar outras figuras, vocês vão perceber mais. E por incrível que pareça, essa parte aqui dos ombros relaxados, eu percebi quando eu estava dando aula para as crianças durante as férias. Na hora que eu estava dando aula para as crianças na nossa escola bíblica dominical, eu notei crianças assim, ó, com os ombros lá em cima. Então, a gente tem que também não só se perceber, ser gentil com o nosso corpo, ser amoroso e cuidadoso com o nosso corpo, mas a gente tem que também ser com os nossos pares, né? Com os nossos cônjuges, filhos e quem mais mora conosco, tá certo? Bem, o braço também tem que estar alinhado a 90 graus em relação à sua mesa e à sua cadeira. Bem, toda vez que eu falo em mobiliário e falo em ergonomia, eu sempre começo de cima para baixo. Então, eu sempre vou posicionar todo o resto em relação ao meu olhar, porque é o que eu vou usar o tempo todo, né? Todo o corpo, ele também vai ser adaptado para o resto, mas eu tenho que pensar na cabeça, tá bom? Bom, outra coisa em relação aos cotovelos, em relação ao antebraço, ele também tem que estar 90 graus, tá certo? E relaxados, posicionados. Se você tiver uma mesa que sai, sabe aquela partezinha que faz o apoio do punho? Ok. Se você não tiver, você pode estar utilizando uma toalha ou um apoio mesmo. Já existe apoio para comprar, tá certo? Para fazer essa parte. Os punhos em posição neutra. O que é posição neutra? Ele não está nem para cima, nem para baixo. Ele está relaxado. Você está mexendo os dedos, você está fazendo a contração, você está mexendo no mouse, mas você não está fazendo outros movimentos além desses, nem torcendo para um lado e para o outro, tá? Vamos lá. A mesa, como eu disse, tem que estar... Espera só um momentinho. Isa, tenta tirar aqui só para eu ler o que está aqui, porque eu estou... Só um segundinho, gente, eu não estou conseguindo ver. Desculpa, gente, vamos lá. Eles também não estão conseguindo, joga pra cima. Ah, tá. Não, era só colocar isso daqui. É porque fica preto onde tá o negócio. Tá. Gente, desculpa. Então, aqui, ó, punhos em posição neutra, cotovelos alinhados ao antebraço e aos dedos, mesa ou teclado logo abaixo à altura do cotovelo, tá certo? Então, o que que acontece? Algumas cadeiras têm aquele apoio de braço, outras não tem problema nenhum se ela não tivesse. Ah, Márcia, aquela tá muito cara, não deu para comprar. Não tem problema. Aqui em casa a gente tem usado as nossas cadeiras como chama? De jantar mesmo, entende? Então não tem problema. A questão de fato realmente, ela realmente o corpo não está sobrecarregado, sabe? Assim, segurando braço, antebraço, ele tem que estar relaxado, tá certo? Outra coisa é o encosto adaptado à curvatura da coluna, lembra que eu disse? Essa curvatura é muito importante a gente respeitar, porque é a natureza do corpo, tá certo? Então, a natureza, ela tem essa
envergadura um pouquinho para trás. Então, de repente, se a sua cadeira estiver muito longe ou muito perto, ou você acrescenta uma almofada, um travesseiro, ou até tem apoios de fato mesmo para você fazer isso, ou ainda você coloca ela um pouquinho para trás. Outra coisa que é bem importante é ter a rodinha aqui embaixo, tá? É muito importante porque a roda, ela facilita a mobilidade dentro do seu trabalho, tá certo? Outra coisa, os braços ajustados à altura do cotovelo, como eu disse, tá? Então, se ela tiver braço, você apoia. Se ela não tiver, seria importante que você apoiasse pelo menos essa parte do punho aqui, tá? Outra coisa que não está dito aqui, mas é importante, tá vendo que essa mesa, ela é quadradinha porque você percebe que a mulher realmente está utilizando o que ela tinha. Mas no mobiliário natural, é importante que seja, que eles chamam de bordas arredondadas, para que não haja esse quadradinho, essa quina, impedindo a circulação sanguínea dos punhos ou de qualquer outra parte, tá? A altura do assento também é ajustada. Gente, aqui é muito importante, tá? Lembra que eu disse que se você não tiver condição de comprar uma cadeira, ajuste isso aqui. Então, se preciso for, coloque uma almofada aqui, principalmente para crianças e pessoas de baixa estatura, que normalmente a cadeira ela já vem mais alta, né? Então, muito cuidado para que você não anule a curvatura natural aqui da coluna. O espaço aqui de 3 dedos entre o assento e a parte. É nessa parte aqui, gente, ó. Tá vendo essa partezinha aqui de trás do joelho? Essa parte ela não pode estar comprimida, ela não pode estar apoiada em lugar nenhum, ela tem que fluir, porque temos linfas aí, ela não pode ser comprimida, então eles sugerem uma média de 3 dedos para que tenha o espaço, tá? E que também o joelho esteja em torno de 90 graus em relação à coluna, tá? Por quê? Em torno, pode ser um pouquinho diferente disso, mas é pelo menos 90, tá? Pelo menos. Aqui é a mesma coisa, eles também sugerem 90, mas se você precisar ir um pouquinho para trás, pouca coisa que não realmente faça tanta diferença, não tem problema. Mas o ideal é que esteja sempre em torno disso, tá? Pés apoiados no solo, sim, gente. O que eu vejo de criança com o pé balançando ou pessoas com, como fala? Menores, né, de menor estatura, com o pezinho balançando. Não pode, mesmo que seja o teu sofá, você tem que pôr um apoio, tá? Porque senão você também mexe com a curvatura da lombar, não é que você anula, não só anula, mas você deixa ela curvada e isso tensiona demais. Outra coisa que é importante em relação ao apoio dos pés é que se ele não fica apoiado, isso aqui já existe apoios de pés para comprar, que tem até várias angulações, mas tem também, se você não tiver, você pode pôr também um caixotinho, uma coisa leve, mas que te dê realmente a altura para você conseguir se sentir bem. Se você não tem esse apoio, sua perna fica cansada ao longo do dia, viu? Você tem um cansaço absurdo. Outra coisa é manter o topo da tela, como eu disse, né, em relação a um braço de distância, e eles sugerem que a angulação da tela seja uma média de 30 graus, tá certo? Isso põe aqui para mim de novo, todo mundo. Só um minutinho. Aqui, gente, é em relação ao teclado. Eu falei bastante coisa em relação ao posicionamento, à iluminação, mas veja bem, não é só a questão de como você se sentar apenas. Você tem que, de fato, prestar atenção na mobilidade do mouse, tá certo? Então, tomem cuidado. Eles não vão ver o que você está aparecendo. Ah, entendi. Tá bom, tá bom. Gente, desculpa, a parte técnica aqui. Estou trabalhando, galera. Bem, aqui em relação ao mouse, né, como eu disse, lembra da flexão, da extensão? Então, isso aqui é o mais adequado possível, a gente manter o posicionamento em linha reta. Percebe que aqui existe um teclado que ele chama teclado ergonômico. Por quê? Porque ele respeita a curvatura e a ossatura da coluna. A gente não é tudo certinho, 90 graus, a gente tem as nossas nuances. Então, ele sugere, o pessoal tanto da ortopedia quanto da ergonomia, eles sugerem esse tipo de teclado, tá? Outra coisa, uma curiosidade só para vocês terem uma ideia, o maior índice de afastamento laboral, ou seja, afastamento do trabalho, é por conta de dores na coluna. Pasmem, há 10 anos esse posicionamento, esse ranking não muda. Então, normalmente são pessoas que têm dores na cervical, dores na lombar,
dores nos punhos, ou algum tipo de problema que é um pouco menos comum, mas não nem tanto, nos joelhos. Mas o maior índice de afastamento é realmente problemas com dores na coluna. E a segunda, depressão e ansiedade. Então, olha que coisa. Então, você vê que uma coisa leva a outra. Quando a gente está realmente sem algum tipo de liberação de endorfina, de relaxamento, de cuidado com a nossa vida, claro que temos muitas possibilidades de ter depressão e ansiedade por outros fatores, mas eu estou querendo dizer que se a gente consegue aliar a atividade física, a qualidade de vida e tudo mais, certamente a gente terá menos problemas no trabalho e em casa. Bem, como eu estava dizendo, nem sempre é só o computador, temos também um notebook. O notebook é uma ferramenta super bacana. Então temos o celular, temos o computador e tem o notebook. Muita gente tem o notebook por facilidade, é óbvio, porque ele é menor, mais compacto e você consegue levar para todo lugar. Porém, olha só, ele normalmente, ele te traz, infelizmente, uma deficiência em relação à estabilidade das mãos, principalmente em relação ao teclado e também em relação ao monitor. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar algum tipo de apoio para subir, para elevar o monitor, ficar na altura dos seus olhos, colocar sempre o apoio aqui dos pés e certamente aqui ele também não está totalmente confortável. O ideal seria que ele tivesse um apoio nessa região aqui dos punhos para que houvesse um relaxamento dessa musculatura. Outra coisa que foi sugerido também é essa elevação do notebook de um modo geral. Gente, deixa eu só voltar uma coisa e falar. Se você quiser fazer um print dessa tela, eu não sei se a gente vai ter isso tudo gravado depois, mas eu acho que vale a pena vocês printarem essa tela para quando vocês forem fazer algum tipo de ajuste, pensar em todos esses detalhes que eu comentei, ok? Vamos lá. Passei. Então, vamos lá. Próximo. O que não fazer? Então, isso aqui, essas posturas aqui são interessantes porque não tem uma pessoa no mundo que nunca fez isso. Principalmente hoje, que a gente tem muitos jovens e adolescentes ficando em casa. Óbvio que a grande maioria ainda não está trabalhando. Então, essa postura é uma das mais utilizadas por eles. E olha a tensão do ombro, olha a retificação da cervical. Aqui até que está razoável, mas a pior parte realmente é essa parte aqui da contração, né? Esse aqui já está ao contrário, ele está anulando a curvatura natural da lombar e está deixando o pescoço invertido. Esse está demais, ereto demais, ele não está respeitando o posicionamento natural da coluna. Outra coisa aqui é que morreu, né? Esse mocinho aqui, por exemplo. Gente, tem alguém que está precisando mutar o som. Bem, vamos lá. Então, olha outra coisa. A maior parte das pessoas... Rosário, seu áudio está aberto. Rosário, seu áudio está aberto, por favor. Então, outra questão aqui é crianças e jovens, como eu estava falando. A grande maioria fica nessa posição porque tem a cadeirinha lá que tem em casa e ele não está adequadamente utilizando aqueles recursos que a gente falou. Então, ele está curvado, ele está tenso, ele está olhando para cima e não para frente. O posicionamento dos punhos está longe. Isso aqui deveria estar para frente para ele poder estar relaxando. A parte da coxa, a região lombar, os pés, na pontinha dos pés, isso cansa demais e dá uma dor nas pernas no final do dia terrível. O que ele poderia estar fazendo aqui era fazer um apoio de pé usando uma caixinha, tá certo? Outra coisa que eu ia falar aqui, como eu disse, a maior parte dos jovens estão em casa, então tem muitos também que estão jogando. E eles jogam por horas e horas, gente. Então, imagina o que isso não está causando de dor na vida deles. Inclusive, eles comentam que uma média de pelo menos 80% da população mundial um dia terá dores na coluna, seja cervical, lombar, não importa. Por quê? Porque em algum momento a gente deu um descuido. Olha que interessante essa posição também. Aquele slide anterior mostrava do olhar no horizonte. Essa menina já está ao contrário, olhando para baixo, enquanto esse está olhando para cima. Esse aqui está colocando todo o peso em cima dos ombros,
Por quê? Porque são dores que vão se acumulando. Começa na cervical, outras pessoas têm dores nos ombros, outras têm dores no trapézio. Gente, e vai. Olha aqui que interessante. Essa situação aqui é a situação desse cara aqui, ó. Ele está anulando a curvatura natural da lombar, percebe? A lombar, ela tem essa voltinha aqui atrás. Então, se realmente ela impede, se ela joga o quadril para frente, ela faz exatamente, ela anula essa curvatura e isso vai te gerar dor, tá? Como eu disse aquele momento, no Google Trends, que são as tendências, né? O Google analisou que, desde que começou a quarentena até hoje, houve um aumento de 76% em buscas em relação a dores, porque as pessoas não estão entendendo por que está tendo tanta dor, mas aqui está a resposta, né? Quer dizer, lá também. Bom, calculando a altura correta, isso daqui também acho que vale a pena vocês fazerem um print, por quê? Aqui, ele está uma medida de um homem aproximadamente de 1,70 m, 1,75 m. Então, aqui estão os cálculos, o que eles sugerem para ser o mais ergonômico possível, sendo em casa, sendo no trabalho. E esse site aqui, você consegue jogar o seu tamanho em centímetros aqui e ele passa para você as alturas sugeridas de todas as coisas para que você tenha o maior conforto possível, né? Eu achei bem legal. Então, aproveitem, printem, porque vale a pena fazer uma pesquisa e você adequar. Como eu disse, se você vai comprar um notebook, espera-se que você use menos ou use um pouco mais de parcimônia. Se você vai comprar um computador, espera-se que você possa ficar um tempo maior em relação ao estudo, em relação ao trabalho, mas daí os ajustes são mais confortáveis, são mais fáceis de fazer. Então, se você está passando por essa situação, eles recomendam tudo aqui, inclusive o que eu falei já da mobília, né, da cadeira respeitando a curvatura. A BNT hoje, a grande maioria, eles são bem cuidadosos com isso, em relação à mobília ergonômica, para evitar desgastes e doenças, tá? Bem, agora aqui são as posturas incorretas durante o nosso dia a dia. A gente pensa que é só trabalhar. Eu chamei a atenção daquilo porque a grande maioria de nós estamos em casa, estamos utilizando seja o celular, seja o computador, seja o notebook, mas essas coisinhas do dia a dia a gente esquece. Então, uma coisa que é muito complicada e que a gente esquece de levar em conta é o dormir. Dormir também existe a posição mais adequada. É claro que cada um dorme do seu jeito, mas o mais recomendado é assim, deitar-se de lado, colocar o travesseiro entre a orelha e o ombro, deitar-se sobre um dos braços para manter a coluna mais alongada possível. Aqui colocar uma toalha ou um travesseiro mais fininho. E aqui é o que a gente deve evitar. Deitar-se de bruço ou deitar-se, né, com decúbito ventral, decúbito dorsal, são os menos recomendados, tá? Agora, uma coisa que parece muito absurda, que fala assim, não, eu não sei andar. Muita gente não sabe andar. Pela falta de fortalecimento, lembra que eu disse que a funcionalidade tanto do osso quanto do músculo é manter a nossa postura, e a nossa postura está distribuída os pesos do nosso tronco, né, na nossa cabeça, do nosso tronco, dos nossos braços e das nossas pernas. Então, você imagina, a nossa coluna e o nosso abdômen, ele tem que estar fortalecido para manter essa estrutura bacana, funcional, mantendo a mobilidade natural. Quando você está bem assim, você anda assim. Quando você está um pouquinho, claro que isso também depende da parte odiosa, mas às vezes depende do seu estado de humor, você pode até estar assim, mas a grande maioria das pessoas anda olhando para baixo e não percebe. E olha a força, né? Olha o desgaste, o cansaço que vai gerando aqui. E esse aqui é a mesma coisa, você andar com o bumbum arrebitado, você jogando mais para trás. Aqui eu não achei uma outra imagem, mas eu queria colocar uma outra, que também mostra, às vezes, a pessoa andando com a bolsa, que normalmente, principalmente mulher, né? Anda com a bolsa mais para um lado do que o outro, né? Então, esses cuidados, gente, a gente tem que levar para a vida, desde criança. Criança é recomendado desde a tenra-idade que eles suportem no máximo 10% do seu peso corporal em mochilas, de preferência colocadas atrás, para que distribua o peso.
Segundo alguns estudos agora, eles falaram que não chega a trazer uma escoliose para a criança, mas trazem, de fato, dores e malformações. Malformações que eu digo é a musculatura ficar fortalecida de um lado e enfraquecida do outro. Essas descompensações, né? Na Austrália que foi feito esse estudo, há pouco tempo atrás, mas o que eles querem dizer é que pode não trazer uma coisa tão grave como uma escoliose, mas sim traz dor, traz descompensações, traz problemas posturais, tá? Uma outra coisa que é muito comum é o levantar. Gente, quando a gente levanta, a gente não presta atenção. O importante é a gente virar-se de lado, se você mudou, óbvio, né, durante a noite alguma postura, virar-se de lado e levantar. A mesma coisa serve para atividade física. Você está deitado no colchonete, você vire-se de lado, apoie as mãos e levante-se. Uma coisa muito comum, gente, agora em casa, com os filhos, a gente tem que cozinhar com eles no colo, fazer tudo. Gente, por favor, primeira coisa, vai tirar ele do berço, se puder, você tenha um berço, aqueles berços que tem as graduações, para quê? Quando ele é menor, ele está mais alto, quando ele for ficando maior, vai ficando mais baixo, e daí, naturalmente, ele vai ficar em pezinho para você ajudar. Se não tiver como, e você precisar, põe um calço também para você pegar seu bebê, não é demérito nenhum, pelo contrário, você é mãe, você vai ser mãe dessa criança para o resto da vida. E detalhe, tem a sua vida. Você precisa cuidar de você para você poder cuidar dos outros. Então, logo, ponha um calço para que você possa apoiar o pé e fazer a retirada do seu neném com mais cuidado, com mais zelo, tá? Você vê, quando você vai abaixar para pegar, é importante você colocar uma perna na frente, a outra atrás e retirá-lo do chão. Se você está no berço, como eu disse, a menor inclinação possível do tronco, e sim que você faça mais a força sobre os joelhos e não sobre a coluna. Outra coisa é carregar bolsas, sacolas, compras de um modo geral, né? Agora, praticamente, a nossa locomoção está sendo o mercado. Então, quantos de nós, não vou levar só isso, mais aquilo, não quero pegar carrinho. Ou senão, na hora que terminou a compra, você carrega de qualquer forma. Gente, também tem que equilibrar e distribuir o peso corporal entre as duas partes. A mesma coisa para calçar um sapato, sente-se, se acomode e faça o calçamento adequado. Outras posições que parecem muito aleatórias, né? Mas o passar roupa, o cozinhar, o limpar, também, gente, fiquem atentos. Deixem sempre, vamos pôr o cabo da vassoura, do rodo, do material que você estiver utilizando, ele mais alto para que você empurre a sujeira, para que você recolha a sujeira e faça uma organização e uma limpeza que não te prejudique. Daí você me fala, Márcia, tá, mas eu sou empregada doméstica. Não importa que você faça uma atividade de limpeza por mais de 2 horas, porque eles sugerem também que a cada 2 horas, quem faz uma limpeza, fazer um repouso de 5 a 10 minutos. Se você não puder fazer isso, você tem que falar com o seu prestador, a pessoa que te contratou, e falar assim, olha, eu preciso me sentar um pouco, eu preciso espreguiçar, fazer algum movimento para minhas costas, porque eu tenho uma propensão e eu preciso relaxar minha musculatura para que eu tenha um bom dia e dias futuros, porque não um dia só na semana, né? E se a gente faz em casa mesmo, procure a cada 2 horas dar uma pausa. Outra coisa que é importante, aqui também, ó, tá vendo? Que aqui, ao lavar a louça, tá vendo que o incorreto é inclinar o tronco à frente. O importante é que você tenha um calço aqui também, às vezes para lavar louça, às vezes para passar roupa. Outro local que a gente também não está aqui na coisa, mas acho que vale a pena, o sofá, gente. O sofá, a grande maioria das vezes, a gente sempre usou o sofá, ele 90 graus, sentado. Mas hoje, os sofás de hoje é um sofá para você ficar deitado, esparramado. Esse esparramar, gente, dá uma dor nas costas que só Jesus. Então, o que é importante? A gente colocar, você quer ficar um pouco mais relaxado, usar o seu sofá, a parte inferior, né, puxada para frente, coloque 3 travesseiros de forma que a sua coluna fique apoiada, de forma que a coluna cervical, a sua coluna lombar esteja apoiada, relaxada. De preferência, deixe os 2 joelhos flexionados para que haja a curvatura natural e não haja estiramento também. Outra coisa é leitura. Às vezes a gente quer ler um livro, alguma coisa, também é importante, não só
como fala, nos aparelhos móveis. Às vezes você quer ler um livro, a leitura de um livro também. Aliás, aquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês sobre o peso do smartphone, ele foi primeiro pensado em livros. As pessoas liam um livro e iam se abaixando. Então, a primeira pesquisa em relação a isso foi em relação aos livros. Mas hoje, como a gente mudou e pôs tudo no smartphone, a gente tem feito tudo, né? Leitura, jogos, TV, brincadeira, reuniões, né? Então, é muita coisa por um espaço menor e a gente vai, né, modificando a nossa curvatura. Outra coisa em relação a dirigir, muitas pessoas ou utilizam essa postura cifótica, né, que a gente fica mais curvado à frente, ou o inverso, de jogar o banco lá atrás, também não faz bem. E olha aqui que eu estava falando de pegar um peso. Em primeiro lugar, se for fazer algum movimento de peso, utilize pelo menos 2 pessoas para distribuir o peso e que seja correto. Ó, lembra? Uma perna à frente ou atrás, ou as duas bem flexionadas. Esse carinha aqui, ele está errado, por quê? Porque a coluna dele está para frente, o joelho dele podia estar mais afastados e flexionados, ele estaria certo. Mas ele colocando a coluna para frente, que está errado. Que você está vendo? A moça, no caso aqui, ela protegeu a coluna. Ela jogou a força onde tem mais. Onde a gente tem mais força? Ombros e coxa. As costas, como eu falei, a musculatura paravertebral abdominal é para isso, ela é mais estrutural. Não é para ela ser gigante, é para ela ser estrutural. Ela tem que ser forte, ela tem que ter movimento, ela tem que ter flexibilidade, ela tem que ser alongada, mas ela não precisa ser imensa. Agora, a coxa e os ombros, normalmente a gente aguenta mais, tá? Então, o que está errado nele aqui? A descida do tronco à frente e a pouca flexão. Ele deveria estar com as pernas mais afastadas e flexionadas. Bem, eu vou falar agora sobre os 6 inimigos da coluna. Qual que é a primeira, como a gente já tem falado desde o início? A qualidade do sono, gente. O sono faz toda a diferença. Se eu não dormir bem, eu acordo mal. Eu acordo dolorida, eu acordo tensa, né? E aquilo que eu falei, a gente está num outro período. É natural que a gente esteja mais tenso, mais estressado, porque está tudo diferente. O nosso ambiente de trabalho não é o mesmo, tem criança junto, tem adulto, tem cachorro. Você não está acostumado a trabalhar nesse métier, você está acostumado a trabalhar no seu escritório. A hora que você veio para casa ficou meio maluco. Então, isso pode interferir a sua qualidade de sono. Então, o que você vai fazer para dormir bem? Ter um ambiente adequado, um ambiente com pouca luz ou nenhuma luz, um ambiente arejado, né? Um local que de preferência você não utilize a TV antes de dormir, e se usar no máximo 1 hora. Tem gente que fala até do celular ficar guardado lá na pia do banheiro, se você tiver um closet, né? Ou um closet, não, uma suíte, você deixar lá para evitar de pegar. Eu sei que isso é difícil, mas estou falando, tenta deixar ele lá. A má qualidade do sono vai interferir no seu dia, na produção, na produtividade do seu dia. Então, uma coisa que vale a pena você considerar é a mesma coisa. Vou comprar um colchão? Bem, eu sou casado. Quanto eu tenho de peso, quanto minha esposa tem de peso? Bom, X. Então, na hora que você for chegar para a pessoa que vai comprar o colchão, olha, a gente tem essa média, eles ali, eles têm uma distribuição de peso que vai facilitar para que nenhum dos dois fique prejudicado. Outra coisa, o colchão e o travesseiro, eles têm tempo de vida. O colchão, ele dura uma média de 4 a 6 anos e o travesseiro de 2 a 3. Então, gente, fiquem atentos. O travesseiro ele tem que ser confortável, ele não pode ser alto para não forçar seu pescoço para frente, ele não pode ser baixo para deixar seu pescoço pendurado e também ele não pode ser, às vezes, muito mole. Tem pessoas que gostam daquele... e fica tudo esparramado. Gente, é importante que você tenha uma qualidade de sono. A qualidade de sono envolve tudo isso que eu disse, tá? A parte do ambiente, a parte de luminosidade, a parte de ser arejado, a parte do conforto mesmo, do deitar, né? No seu colchão, no seu travesseiro, com quem você dorme, tá? Então, tudo isso é muito importante. Outra coisa, outro inimigo da nossa coluna, a obesidade, gente. A obesidade, a gente está careca de saber, né? Cansado de saber que traz realmente muitos malefícios à nossa vida, né? Problemas de pressão alta, problemas cardiovasculares, problemas endócrinos, enfim. Isso a gente já sabe.
Mas isso é o que está dentro. E o que está fora? O que está fora acaba modificando a curvatura da coluna. Lembra que eu disse que a curvatura da coluna ela tem aquele desenho, parece um S assim, né? Mais acentuadinho embaixo. E se você está com principalmente uma protuberância abdominal maior, isso vai te gerar o quê? Uma mudança na sua curvatura da coluna. E isso vai te trazer dor, tá certo? Então, imagina uma grávida. A grávida, ela fica naquele momento com a barriguinha projetada para frente, mas é porque existe uma permissão do nosso corpo. O nosso corpo, ele fica modificado, ele fica flexível nesse momento e ele permite essa mobilidade da coluna e não chega a ser doloroso. Claro que no final tá mais pesadinho, tá, mas eu quero dizer assim, que de um modo geral não chega a ser doloroso, pelo contrário, faz parte da anatomia da mulher permitir isso. Mas, de um modo geral, a gente não pode brincar de ficar grávida o tempo inteiro, ou seja, ficar barrigudinho o tempo inteiro, porque isso vai te trazer má postura, vai te trazer dor para a sua lombar. O sedentarismo. Gente, o sedentarismo, como também é super conhecido, é o não fazer. E quando eu digo, gente, o sedentarismo não é o não fazer as coisas de casa. Infelizmente ou felizmente, quem tem uma casa precisa cuidar da casa, né? Precisa limpar, precisa lavar, precisa cozinhar, precisa cuidar das coisas todas, precisa cuidar de filhos, marido e tudo mais. Mas eu quero dizer, independente disso, você tem que cuidar de você tem que ser generoso com o teu corpo e movimentar o seu corpo para que ele tenha a funcionalidade que ele veio para ter. A funcionalidade é o quê? É fazer aqueles movimentos que eu mostrei para vocês com tranquilidade. Você fala, dá uma mexidinha e dói. Não, não é para doer, é para você manter. Então, o sedentarismo, você vai falar, mas eu limpo a minha casa, então eu não sou... Realmente, você não é sedentário. Se você limpa a sua casa, você não é. Mas a questão é, na hora que você está limpando sua casa, você está curtindo? Você está cantando? Você está... Não, normalmente não. Você está lá, faz rapidinho e mal vê o que você fez. Então, o grande lance do sedentarismo é realmente você olhar para si, você tirar um momento para si, para se cuidar, para se alinhar, sabe? Se conhecer, ser generoso com você mesmo. A má postura. Nem sempre o sedentário tem má postura ou vice-versa. Veja bem, a má postura pode ser aquelas todas que eu mostrei em relação a um aparelho, que no caso é o computador, o notebook ou o celular, mas existem má posturas de muitas outras formas. Às vezes a pessoa fica em pé e ela fica em pé com a bolsa, principalmente mulher, né? Com a bolsa do lado e fica toda torta. Isso não é legal. As mulheres ainda têm um outro agravante que são os saltos e os seios, né? Às vezes a mulher está com um seio um pouco mais avantajado, isso também leva uma descompensação na região muscular, na região óssea, e isso traz dor, tá certo? E para os homens também, tem muitos homens que carregam mochilas pesadas, fazem muitas coisas e não prestam atenção na sua má postura de um modo geral. Gente, má postura está desde dormir, acordar, fazer uma atividade física, como também no dia a dia, como eu falei aqui. Outra coisa, inimigo da coluna é o estresse. Como eu disse, o estresse ele é o que? Ele é uma resposta física, resposta do nosso emocional. Eu estou angustiado, eu estou deprimido, ou eu estou, sei lá, passando por algum problema difícil, que eu não estou conseguindo digerir tudo isso. Isso me leva realmente ao estresse, me leva a uma tensão muscular diferente do normal. Consequentemente, eu vou ter uma má qualidade de sono, vou acabar engordando, vou ficar me sentindo mais estressado, ou vou me sentir mais estressado, consequentemente, vou ficar mais sedentário, porque eu não vou ter vontade de fazer nada. E enfim, vai, gente, é um ciclo vicioso, não é virtuoso. E outra coisa, exercício não orientado. Gente, exercício não orientado não significa que você tem que estar sempre ali com o professor do celular. Não, não é isso. Se você usar tudo isso que eu disse aqui, sair do sedentarismo, você não precisa gastar um centavo. Se você se espreguiçar, fazer alguns movimentos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, no dia a dia, você não vai gastar um centavo. Você caminhar, você fazer um trotezinho na rua, você fazer um pouquinho de abdômen, isso não gasta nada. Claro que o exercício não orientado, que eu estou querendo dizer aqui, são 3 coisas. Às vezes a pessoa não tem uma orientação ou por falta de dinheiro, ou por falta de oportunidade, ou porque não consegue realmente fazer atividade física direcionada para ela. Ou, às vezes, ele é orientado, mas ele não é bem orientado. Às vezes o professor fala, não, vai lá, faz lá, ele vira as costas e não olha. Pode acontecer.
E também a não orientação da pessoa fazer por conta. Não, eu sei fazer, nem procura saber. Gente, hoje em dia também a busca sobre atividade física na internet está muito alta, só que a gente tem que ter juízo, porque cada um é um. Pense, você não é igual o cara que está mostrando os exercícios lá. Aquele exercício, às vezes, não é para você. Sabe, como eu falei no início, eu já fui professora, já fui coordenadora de área, já fui coordenadora de uma academia inteira, que eu montei ela da base até o teto. Gente, a gente tinha ali pelo menos 15 a 20 tipos de modalidades físicas. É impossível que você não goste de fazer nada. E além dessas, tem muitas outras, né? Então, pense, exercício não orientado é um perigo, porque isso você pode se lesionar e daí que você não vai fazer mais, porque daí você se machucou, você vai precisar de outro médico, você vai precisar de um médico, você vai precisar de um fisioterapeuta, e daí você fala assim, não, isso não é para mim. Não, gente, é para você, desde que você caminhe corretamente, você faça um pedalar de uma bicicleta, isso também se você sabe, ok? Se você não sabe, eu também estou aqui para ensinar, se for preciso, mas eu quero dizer, gente, o importante é a gente ficar atento às coisas que a gente não deve fazer. Outras coisas, dicas de como e qual o melhor momento para fazer. Como eu disse, a ergonomia, ela foi adaptada, ela foi trazida, ela foi inserida no CLT desde 1943 e ela norteou a ANR, que é uma norma regulamentadora 17, que fala especificamente sobre o ambiente de trabalho assim no escritório. Então, a ergonomia é o quê? É uma ciência que ela melhora, que ela atualiza, que ela traduz, que ela facilita o meio onde a pessoa trabalha com o material que ela vive, tá certo? Então, com isso, acabou trazendo uma prevenção de doenças e uma promoção de saúde. Isso foi muito interessante para as pessoas que trabalham em empresas e são, de fato, colocadas em relação à atividade laboral, por exemplo, tá? Outra coisa que eles sugerem, essa NR17, ela vai para os dois lados, ela tanto cuida do funcionário quanto da empresa. Então, ele cobra da empresa que a empresa dê um local harmonioso, um local com todos esses cuidados que eu mencionei anteriormente, né? Um ambiente adequado, um ambiente agradável, um ambiente lúcido para a pessoa trabalhar, né? Um ambiente favorável para que ele cresça, para que ele evolua, para que ele produza, e também um cuidado para o trabalhador. Então, em algumas empresas, que foram algumas dessas que eu comentei no início, como eles pagam por isso, eles permitiam que pagavam, na verdade, para que os seus funcionários fizessem atividade física em algum momento do seu período de trabalho, uma média de 8 horas de trabalho. Então, a ginástica laboral foi feita justamente por essa ANR, nesse período que eles entenderam que tanto o empregador como o empregado, eles têm que estar fazendo a sua parte. O empregador de trabalhar bem e estar atento às suas coisas para que ele evite de ficar doente, o empregador que ele dê uma boa condição de trabalho, tá? Então, dentro da ginástica laboral, temos 4 tipos de atividade, que é a preparatória, a compensatória, o relaxamento e a corretiva. A preparatória, ela serve para quê? Para preparar o corpo do indivíduo para fazer a atividade que ele tem que fazer durante o dia. Então, por exemplo, ele vai trabalhar, sei lá, numa máquina que ele precisa fazer o mesmo movimento repetido o tempo todo, ele vai fazer um alongamento adequado para ele naquele período do dia. Geralmente é no início do dia, tá? É a preparatória. Então, são exercícios de soltura, de alongamento, de fortalecimento, de alongamento, que é feito para que a pessoa tenha uma boa produtividade durante o dia e, obviamente, para que ele não adoeça e que ele não venha a se ausentar do trabalho, tá? Depois existe a compensatória, que é algo parecido com tudo isso, mas realmente vem para compensar toda aquela musculatura que foi trabalhado. O relaxamento, ela pode ser feita tanto dentro desse período, desse local de trabalho, como fora. Ele pode, de repente, ser sugerido para fazer numa sala à parte, um momento de yoga, um momento de dança, um momento de respiração, um momento de... Enfim, tem N situações que a pessoa pode utilizar. E a corretiva é que quando a pessoa já tem, de fato, algum tipo de lesão,
e ela vai fazer algum movimento de fortalecimento, um movimento mais específico para aquele tipo de lesão que ela teve. Normalmente, as empresas costumam contratar essas empresas que fazem esse trabalho de ginástica laboral, mas utilizando a preparatória e a compensatória. E dentro disso, eu, como, por exemplo, fui coordenadora disso, daí a gente distribui esse tipo de aulas durante o período de trabalho do cidadão, tá? Então, para que serve, como eu disse, no início ou no final do turno, uma média de 5 a 10 minutos diários. Gente, diários. Se você escova os dentes todo dia, se toda vez que você tem que andar com o seu carro, você tem que ter gasolina, você também tem que cuidar da sua vida todo dia. Fazer uma soltura, um relaxamento, um alongamento, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, para que serve isso tudo? Para manter a funcionalidade corporal, para manter o alongamento das fibras musculares e o fortalecimento, tá certo? E agora os top 10, gente. Os exercícios diários que a gente precisa fazer para manter a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, são esses que eu vou mostrar agora. Eu gostaria de saber se vocês topam fazer esses exercícios comigo sentado, não precisa nem levantar. Vamos fazer? O que vocês acham? Pode abrir o microfone aí. Bora! Bora? Então vamos lá. Então, gente, primeira coisa. Estou sentada daquele jeitinho que a gente já falou, respeitando a curvatura da minha coluna. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrelaçar os dedos e vou espreguiçar. Espreguicei para um lado, para o outro. Só isso aqui, gente, eu já estou movimentando a minha coluna, minhas costas, o meu pescoço, já soltei. Ok. Soltura. Eu falo para as meninas que é para tirar o pó. Tira o pó do punho, tira o pó do ombro, tira o pó do braço, das pernas, dá uma chacoalhadinha lá nas pernas. Isso aí é soltura. A gente pode fazer essa soltura em pé? Podemos fazer também. É soltar o movimento, soltar o corpo para um lado e para o outro. Inclinação lateral do corpo. Veja bem, tem dois tipos. Um é esse aqui, que eu vou alongar para um dos lados, volto, vou ficar uma média de 15 segundos cada movimento. Vou olhar para trás, ó, vou olhar lá para trás, coloco a mão sobre o topo da sua cadeira, troca para o outro lado, volto. Alongamentos de membros superiores. Gente, isso é muito legal. É fácil de gravar. Faço o movimento de sim. Faço o movimento de não. Faço o movimento de talvez. Gente, filé, já tá bem demais para o seu pescoço. Outro, ombro. Puxa um dos braços à frente, mantém sempre o alongamento das costas. Todos esses exercícios podem ser utilizados por qualquer pessoa. Puxa, relaxa. Esse aqui vai soltar bem a tensão aqui do trapézio, dos ombros. Atrás, coçando as costas que eu falo, puxa lá, troca o outro braço. Esse alongamento é do tríceps, é do tchauzinho, mas ele também ajuda a soltar bastante a musculatura das costas. Relaxa. Alongamento da região posterior da coxa. Você vai inclinar o seu tronco à frente, vai esticar as suas pernas, vai tentar pôr as mãos lá na sua perna, primeiro no joelho. Você vai respirar, vai tentar descer um pouquinho mais, vai colocar no tornozelo. Você vai conseguir um pouquinho mais? Vai lá na pontinha dos pés. Excelente. Daí afasta as pernas, vai sentir a parte interna da coxa, faz a mesma coisa, desce o tronco, tenta pôr as duas mãos lá no chão. O penúltimo, quase antepenúltimo. Você vai cruzar uma das pernas à frente do seu corpo, tá? Vai fazer um 4 com a perna e vai descer o tronco em direção ao chão. Vai colocar as suas duas mãos em direção à sua coxa. Você vai sentir alongar tanto a musculatura das costas quanto do glúteo. Troca de perna, a outra e volta. E por fim, alongamento dos punhos. Ó, empurra para baixo, empurra para cima, incluindo o polegar. Para baixo, para cima. Isso. Relaxa, acabou. Esses são os top 10, gente. Você não vai ter dor em nada. Que é isso que a gente quer. A gente quer ter qualidade de vida. A gente quer não, a gente precisa, a gente merece, tá certo?
Ah, daí você fala, Márcia, tá, uma média de uns 15 segundos, no começo do meu trabalho, no final do meu trabalho, isso serve para as crianças, gente, para as crianças. Vai começar a estudar, vai ficar 4 horinhas lá, vamos alongar com a mamãe? Alonga no final do estudo também. Os adolescentes que estão também, alonga antes, alonga depois. A vovó que está fazendo um crochê, que está fazendo um tricô, alonga antes, alonga depois, porque eu sei que tem umas viciadas no meio do caminho, que não consegue fazer um crochê, um tricô por 1 hora. Não, faz por 2, 3, 5, até doer o punho. Mas faz, fica horas e horas, não posso falar o nome. Bom, e, gente, é para tudo, percebe? Ah, eu vou cozinhar, eu vou ficar muito tempo. Porque, gente, hoje a gente tem muitas profissões. E as profissões, a grande maioria, estão tensas, estão confinados em casa e precisa fazer alguma coisa. Faça isso. Outra coisa que eles sugerem também é que a cada 40 minutos a 1 hora, você faça uma pausa de 5 minutos. Então, qual que é o melhor para esses 5 minutos? Não vai dar tempo de você fazer todos esses, porque cada lado precisa ser feito decentemente por uns 15 segundos. Respira, volta, é para ir. De trabalho, você fizer esses exercícios, eu garanto que vocês não sentirão dor. Aliás, espero que vocês tenham feito uma fotinho, né? Feito um print dessa tela, que também é bem importante. Então, gente, como eu disse, esses exercícios são indicados para todo tipo de pessoa, inclusive grávidas, tá? Todos esses exercícios que eu mostrei, eles servem para todo tipo de pessoa, não tem problema, não tem contraindicação. Eu sempre falo nas minhas aulas, alongamento é o único exercício que não tem contraindicação. Claro, se ele for dirigido, se ele for corretamente indicado, mas o que eu quero dizer é que não tem perigo. Isso tudo que eu passei para vocês fazendo direitinho, alinhado, não tem erro, tá certo? E outra coisa, eu só queria lembrar vocês que em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, gente, a gente tem o nosso corpo, por mais que é uma matéria que a gente sabe que se deteriora, a gente precisa cuidar, porque a gente não vai ter outro, né? A gente precisa dele, precisa cuidar bem. E olha quem está lá dentro, o Espírito Santo mora lá dentro. Gente, vamos deixar uma casinha bonitinha, uma casinha limpinha, uma casinha cuidada, uma casinha decente para o Espírito Santo, né? Vamos lá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Meu contato está aqui, quem precisar de mim para qualquer detalhe desses todos que eu falei, né? Entre em contato, fique à vontade e eu só queria agradecer. Muito obrigada. Deus abençoe. Uhul! Muito bom. Valeu, Muito legal. Márcia. Obrigada. Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida para a gente ir para o final? Podem abrir os microfones ou mandar no chat. Sim, gente. Foi ótimo, amiga. Fiquei me corrigindo aqui, tentando me corrigir. E aí, ó, minha mãe entrou aí também. Minha mãe é a Luciana, hein? Ó, Ai, que gostoso! elas estão tímidas. Elas estão, acho que eu pedi para minha mãe desligar o telefone. Oi, Má, tudo bem? Oi, Lu, tudo bem? Eu não vou abrir a linda? câmera que eu tô de pijama, aí vai assustar os participantes. Fica Ô, tranquila, Márcia. a gente tá super acostumada com pijama, gente. É o nosso... Márcia. Oi, amor. E a sua filha é linda. Oi, Márcia, ó, eu tô aqui, ó, fazendo a sobrancelha, né? Tava ouvindo a sua aula. Aí a menina falou assim: ah, eu conheço essa moça, ela é mãe de uma amiga minha. Ah, não. Como você chama? Dani. Dani. Ela estudou com a Isabela. Meu Deus, como esse mundo é pequeno. Jesus. Pequeno. Tudo bom, Dani? Obrigada As por ter meninas ouvido estão aí? também. Rebeca e a Isabela estão aí? Então, Chama aí, Isso. chama elas aí. Olha lá, a Isabela. Fala oi, Isabela. Rebeca. Ó, meu pai entrou. Ô, Márcio, meu pai entrou aí também, só que eles estão comigo. Ah, abri o microfone. Adorei a aula dessa. Tchau, vou Adorei continuar a aqui. aula Eu dessa tô menina. sofrendo. Você continua menininha, hein? Eu tô falando que eu vi menininha, mas você continua menininha. Ela, obrigada. Linda!
Adorei sua aula. Eu, Muito como obrigada. pseudo-atleta que ainda sou, Sim, adorei. que bom. Fui Valeu, campeão de Marcinha. crossfit. Fui campeão de crossfit o ano passado em Campo do Jordão. Rapaz, esse cara não é fraco não, gente. Da Ele fez... categoria acima de 50. Olha Eu só. tenho 76. Gente, esse é o tio Lima. Ele começou tardiamente a fazer corrida e ele já Foi. participou de tudo que você possa imaginar. 2 maratonas de Nova York. Isso. Fui campeão em Blumenau da categoria acima de 57. Eu sou metido, menina. Márcia, fiquei feliz, linda. Eu também, tio. Muito obrigada. Você continua com aqueles 12 anos, 13 anos que eu conheci você, linda. Obrigada. tio. Saudade, Deus viu, abençoe. Márcia? Você é muito querida. Muito Da obrigada, nossa gente. família, viu? Eternamente. Obrigada, Lu. Obrigada, Ana. Adorei sua aula, adorei. Obrigada, tio. Muito obrigada. Postura. Postura. E sabe, olha que legal. Eu queria pôr uma foto para vocês, mas eu falei assim, ai, né, não sei se eu vou causar. Mas eu para algumas pessoas bem próximas, eu mostrei uma foto de 11 anos que eu tinha. E eu queria sugerir, assim, uma reflexão a respeito disso. Quando a gente tem pouca idade, pelo menos na minha época, eu e a Ana está aí para comprovar isso, como a gente viveu sem internet, sem telefone, a gente andava muito a pé, a gente não fazia nada absurdo, ela está aqui para provar, gente. A gente dançava uma vez por semana só no sábado. O resto a gente corria, a gente brincava, a gente brincava de pegar. Gente, a gente brincava. Então, o que tem acontecido? A maior parte das crianças hoje não tem mais essa vivência. Eu sei que é por conta de perigo, de espaço, de uma série de coisas. Mas, gente, a gente tem que tentar proteger os nossos filhos. De que forma? Tirá-los disso daqui. É isso aqui que adoece. A gente deixar isso daqui só no momento necessário, usar o corpo para isso que ele foi trazido, né? Para se mexer, para brincar, para. Mas você se mexe desde pequenininha. Cleusa Avarinho. Estar, né? Estar. Muito legal, né? Muito legal. Eu tô querendo mostrar para vocês que não tinha nada de especial, não tinha alimentação. O que a gente não fazia, a gente não tomava refrigerante, a gente não comia besteira, a gente não comia fast food, a gente comia arroz e feijão, entendeu? Arroz, feijão e carne, e ovo, e leite. E sabe, não tinha nada demais. Era uma vida comum, era uma vida simples, mas acho que por conta dessa simplicidade, por a gente não ter realmente recursos, a gente acabava comendo melhor, gastando mais. A Ana ia sempre em casa para a gente ir para a academia a pé, né? A gente só tinha a boiada de ir para o Shopping Center Norte uma vez, só no sábado, de carro. O resto era tudo a pé, busão, metrô. Então, gente, é isso. O sedentarismo realmente tem roubado a cena nas nossas vidas. Eu vejo que Fizemos a gente tem que ficar taibô. atento. Márcia, fizemos taibô, fiz musculação e 52 minutos de esteira. Olha que maravilha. Aí comi uma tigela de kefir com aveia e whey protein. Ó, viu? Que chique. É velho metido. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Não, é problema de lordose. Como é que faz? Então, tem que fazer o fortalecimento, tio. Tem que fazer o fortalecimento da região abdominal e a região da parte da lombar mesmo, para evitar que essa dor permaneça e fique mais aguda, né? Fique mais permanente. Porque eu faço o burpee. O burpee me atrapalha. Mas eu faço 15. 3 de 15. Renato, tá melhor que a gente. Tio, então eu vou te passar o burpee adaptado. É isso que eu ia falar. Parada de mão. Atrapalha qualquer Márcia, você acredita? Parada de mão, Márcia? 76 anos, parada de mão, mão no chão e pé na parede, 4 minutos. Rapaz, só isso. Parada de mão. Vocês viram, né, gente? Como eu fui influenciada na minha vida, né? Então, por isso que eu sou tranquila, assim. Acho que vai dar tempo de começar na vida, então. Dá tempo. Temos esperança. Exato, temos esperança, ainda tem. Atrás do prejuízo.
Ai, gente, e aí? Vocês têm alguma dúvida? Tudo ótimo. Você foi excelente. Parabéns, fiquei emocionado. Obrigada, tia. Eu também fiquei. Matamos saudade, Márcia. Que bom, né, Lu? Deus abençoe. Muito Arrasou. obrigada. Matamos saudade. Vi sua obrigada. filha, sua cara, linda que nem você. Parabéns. Obrigada. E, amiga, levar esse projeto para as empresas, né? Como a gente está no novo cenário, né? Ninguém imaginava ficar tanto tempo em casa, Sim. trabalhando de casa. Eu assim, quase 5 meses, né? 4 meses e meio em casa, eu e o Brito, a gente não tinha visto nada parecido desse tipo de iniciativa. Então, eu sou uma pessoa que vou levar isso lá para a empresa, vou pedir para o Brito levar para a empresa que ele trabalha, para ver se tem um espaço, porque eles mandam muita informação para a gente ler. Mas eu acho que o falado, ele nos dá mais consciência, né? Poxa, eu já fiquei tentando me corrigir aqui. Então, talvez seja um caminho. Muito bacana essa iniciativa, amigas. Foi perfeita. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, a ideia é realmente trazer consciência, né, dos fatos, porque como a Ana falou, não adianta só ler. Se tem um momento, estava até falando com a Renata, com a Rebeca e com a Ana e com a Isabela outro dia, se tem um momento que a gente sobra informação, é agora. Não nos falta informação, gente. Não nos falta. A Ana está aqui para não me deixar mentir, que a gente ia fazer pesquisa lá na USP, pesquisa não sei onde, a gente tinha que levar a folha de almaço, anotar tudo. Agora não, você tira print da tela, está na sua mão. Então não te falta informação, falta atitude, falta pensar no seu dia a dia, falta você se conscientizar que o dia a dia é muito. Então você fala assim, hoje só 2 horas, se eu tiver sentado errado, não é nada. Mas soma 2 horas vezes 7, vezes 31, vezes 365. O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser com 70 anos? Sabe? Então, projete sua vida para daqui a 10 anos, gente. Vamos ver, será que eu vou ter coluna? É como eu falei, não importa quem ou em que você acredite, a gente não terá outro corpo. O pastor Aí chega a 76 anos fazendo parada de mão. Se Deus quiser. E nunca é tarde para começar, né, Mar? Jamais, Lu, jamais. Aí meu pai para que prova, né? comprovar isso, né? E a gente Verdade. vê que a longevidade e até mesmo se fala sobre a saúde mental, né? Mas se você não tiver saúde, linka, né? A saúde mental com o corpo, né? Então, se você praticar exercício, logicamente a saúde mental vai ser também beneficiado, né? Sem dúvida. Então, acho que nunca é tarde para começar, né? Não. E, ó, gente, Márcia, um beijo, Deus abençoe, parabéns, linda. Um beijo, tio, Deus abençoe, muito obrigada. Fica com Deus. Ó, gente, só para vocês entenderem, a Ana, o tio, a tia, a Luciana, eles também são da área da saúde, a Ana, a Lu e o tio são representantes de medicações. Como chama? Laboratório farmacêutico. Laboratório farmacêutico. Eles sabem o que eles estão falando, eles mexem com isso, eles mexem com saúde. A tia é professora e diretora de escola também com saúde. Então, eles são pessoas que conhecem, que sabem o que está acontecendo. A tia foi diretora de escola, ela viu a dificuldade que a gente tinha para ter atividade física para as crianças naquela época, né, tia? Como era complicado a escolar, a ginástica, a atividade física escolar. Sempre foi burlada, sempre foi cortada, sempre foi desvalorizada. Então, eu vejo que se a gente conseguisse prestar mais atenção nisso desde criança, trazer essas informações para a criança, a parte de consciência corporal, não é só fazer atividade física, é por que eu faço atividade física, para que eu faço atividade física, o que traz de benefício, percebe? O que me evita futuramente. Mesma coisa a criança saber assuntos nutricionais, ela tem que saber porque ela come, não ela matar a fome, ela tem que se alimentar, ela tem que se nutrir. A mesma coisa a política, a criança tem que saber política desde cedo, para ela saber o que ela vai pleitear lá na frente, né? A parte de economia financeira, a maior parte das pessoas estão desgastadas porque não tem consciência. Percebe, gente? Então, tem coisas que é desde sempre, mas nunca é tarde. Eu acho que quanto mais nós estivermos a par de todo o conhecimento e fazer de fato uso dele, aí sim a gente está fazendo diferença para a nossa vida. Enquanto eu só ler, né, eu vou ser uma boa leitora. Mas eu preciso ser uma boa
cuidadora, uma boa executadora, né? Uma boa mordomo, né? Eu tenho que ser mordomo do meu corpo, eu tenho que cuidar do meu corpo da melhor forma possível, né? E outra coisa que eu ia dizer, gente, a gente às vezes não valoriza o nosso corpo, a gente é perfeito, saudável, aqui está todo mundo nessa condição. Mas há um tempo atrás eu e a Rebeca assistimos um programa e a gente viu pessoas que foram mutiladas por algum problema da vida, seja acidente, seja incêndio. Gente do céu, gente do céu. A gente não tem ideia. A gente não faz porque a gente não quer. Agora, esse povo, ele mete uma prótese e vai. Ele está lá dando a cara a tapa, deformado, faltando coisa, não tendo a funcionalidade. O que eu quero dizer é funcionalidade. Ninguém está falando de beleza, ninguém está falando de ser sarado, ninguém está falando disso. Se puder chegar como o tio Lima, como ele chegou, melhor, gente, amém. Mas, gente, só de você chegar, se você chegar, já tá bom. Agora, custa você chegar melhor? Com tanta informação, com tanta coisa gratuita, com tanta informação, com tanta facilidade. Percebe? Então, eu insisto, a gente tem feito atividade na nossa igreja, né? Através do Zoom também. Então, eu insisto para que vocês participem, porque é super importante, é gratuito, todos estão convidados, sejam sempre bem-vindos, tá certo? Então, como eu disse, eu não quero trazer ninguém a uma plenitude, não. Realmente trazer a consciência e saber que o nosso corpo foi feito para isso, para ter mobilidade, para ter funcionalidade, para ela funcionar conjuntamente, órgão, músculo, tendões e tudo mais, e ter uma agilidade. É claro que é bom, claro que é gostoso, né? Eu e a Ana que dançamos, era tão gostoso chegar no final do ano, a gente ensaiava que nem umas loucas, chegar no final do ano a gente se apresentava, gente, que orgulho, que coisa maravilhosa, entendeu? E não era grandes coisas. Hoje eu vejo apresentações de dança e falo, Jesus, a gente achava que dançava, mas tá bom, tá ótimo, a gente fazia carão, eu falo, carão é a melhor coisa, gente, fazer carão, sorriso, pronto, você convence todo mundo. E, Márcia, só ressaltando que você falou do filme que você e a Rebeca assistiu, né? Entra um pouco da parte que eu começo a viver agora na educação. Sim. Eu fiz um curso online recentemente de esportes paralímpicos, né? E eles falam muito disso, que as Paralimpíadas iniciou justamente por isso, para fuzileiros de guerra que vinham mutilados da guerra. E eles se sentiam muito mal com isso, porque eles tinham uma vida completamente ativa e da noite para o dia eles voltaram em cadeiras de roda, faltando algum membro. E ver que realmente, assim, o que nos falta hoje é tomar vergonha na cara e partir para atitude. Sabe, para si. Atividade física é para si, não é para os outros, né? Exato. Você falou tudo. O que um deficiente tem, ou um sequelado tem, é isso, é determinação e garra para mostrar que, assim, eu posso, eu não sou incapaz. Sim. E o que nos falta é isso, é a determinação, a garra de falar assim, não, eu vou correr atrás, eu vou fazer. E eu digo isso por mim, porque falta tomar vergonha na cara e correr atrás do prejuízo mesmo. Porque agora, na quarentena, eu poderia fazer alguma coisa em casa mesmo e acabo pensando, depois eu vou, depois eu faço e não vai, né? Acabo não indo, não fazendo. E eu tenho que vender isso. Hoje eu preciso, porque eu preciso vender isso, né? Porque eu não posso chegar e falar assim, sou professora de educação física e tá porpetinha, né? Não rola. Mas então, você sabe assim... que esse lance de engordar, principalmente para mulher, é uma coisa meio que complicada a gente digerir tudo isso, porque a gente muda, o hormônio muda, a gente modifica também o tanto do que a gente gasta e o tanto que a gente consome. Então, tudo isso, eu concordo que é mais complicado, mas o que eu não aceito, Mona, é não fazer. Sabe? Porque você não tem que ser linda, maravilhosa, esbelta. O que a gente vê na TV é irreal, é mentira. É como a Renata põe toda hora lá nas lives, não,
no Instagram dela. Essa pele não é verdadeira. Isso é maquiagem, isso é mentira. Então, a gente não pode querer aquilo que é mentira. A mesma coisa as pessoas que passam lá com o corpo mega, super... Claro, é lindo, maravilhoso. Mas a gente não pode pensar só nisso. A gente tem que pensar em qualidade de vida. É qualidade, porque a hora que você fica sequelado, a hora que você tem uma doença, você não vai pensar na barriga chapada, filha. Você não vai pensar na sua coxa, o seu quadríceps ali mega. Você não vai pensar no seu bumbum arrebitado. Você só quer viver, você só quer sobreviver. Para pensar nessas pessoas que estão agora com Covid, que infelizmente precisaram passar por a intubação, que tiveram efeitos colaterais, né, que tiveram sequelas. Eles só querem estar vivos, gente. E agora esses caras têm que lutar para ter o que a gente tem, sem fazer força. Ou seja, a gente tem braço, perna, mobilidade, inteligência, tem oxigênio passando por todo o nosso corpo e a gente está assim. E aí eles precisam de tudo isso e corre atrás para fazer. E muito mais, e muito mais. E fora que eles têm que ter o apreço, tem que ter a boa vontade das pessoas que estão ao redor deles para fazer isso acontecer, né? As pessoas estão, com toda essa quarentena, elas não estão tão disponíveis como antigamente. Você batia em qualquer fisioterapia, tinha um fisioterapeuta lá para fazer uma terapia em você? Não, agora não é assim, entendeu? Aqueles que têm home care, ótimo, perfeito. Agora, quem não tem, filha, depende do SUS, ou depende... Tá na roça, você percebe? Então, gente, o que eu penso realmente é isso, se mexe. E hoje em dia, a OMS fala que você somando 150 minutos por semana. 150 por semana. Gente, são 7 dias, é muita coisa. Se você fizer 15 minutos de manhã, 15 à noite, ou meia, gente, não tem erro. Não posso fazer nada. Desce um ponto de ônibus antes. 2. Você vai caminhar quanto? 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Na volta, mais 1 quilômetro. Opa, já são 3 por dia. Ó, que legal. Já não é? Você percebe que é uma questão de parar e pensar, sabe? Como eu falo também da alimentação, não é matar a fome, é se alimentar, é se nutrir, sabe? É colocar para dentro aquilo que a gente precisa, não que a gente quer. Não precisa comer só coisa que você não gosta, não é isso. Você pode até abrir mão, mas saiba que você precisa de outras coisas, você precisa de outras fontes. É que nem água. Quando eu dava aula na Petrobras, na Marabras, nesses trem tudo aí que eu dei, a gente colocou para eles um dispositivo, na época, há 12 anos atrás, mais ou menos, um dispositivo para tocar para eles tomarem água. A maior parte da pessoa não toma água. Daí não toma água, dá o quê? Entendeu? Então, percebe? Eu acho desumano a gente não atentar para coisa simples que está à nossa mão. Não é algo que eu tenho que ir lá cavocar, sabe? Não, tá simples, tá fácil, gente. Sabe? A gente que tem que se posicionar e falar, eu não quero isso para mim. Vai ser difícil? Vai, gente, vai. Eu te garanto que vai. Os primeiros 10 minutos na esteira são os piores da vida. Depois, acostuma. Tudo na vida a gente acostuma, sabia? Sabia que o ser humano é o ser mais adaptável da Terra? Eu falo isso para os meus alunos. É verdade, o ser humano é mais adaptável. Ele se adapta no frio, no calor, com fome, sobrando comida. Sabe assim? É assim, a gente é adaptável, gente. A gente só precisa realmente tomar a decisão de agir, de se mexer para evitar dores, evitar cansaço, evitar fadiga. Como foi dito aqui, a Luciana falou muito bem, que é uma verdade. Hoje em dia, a atividade física está intimamente ligada ao cuidado emocional. Então, como eu também mencionei aqui, o segundo afastamento no SUS é por conta de depressão e ansiedade. Então, a gente vê que isso está intimamente ligado com a liberação de endorfina, com o relaxamento, com o momento de reflexão, com o momento de olhar para si, com o momento de contemplar a natureza, sabe? Sair para dar uma caminhada, sair para ver a luz solar, a vitamina D. Gente, é tudo isso. E não é nada difícil. A gente já mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Não é difícil. Não é? Eu sei que eu estou cantarolando, mas não é. Estou parafraseando. Mas eu quero dizer, é isso, gente. A gente já está no lugar certo. Se a gente tivesse realmente num local nórdico, um local mais árido, mais difícil de ter sol, de ter calor. Ai, nossa, isso influenciar a minha disposição. Gente, desculpa. O que influencia a nossa disposição, como
a Mona Lisa falou, é a nossa vergonha na cara. A gente tem que se posicionar, tem que se amar, tem que se curtir, e a nossa maior prova de amor é o cuidado conosco, tá certo? Então, eu queria agradecer a presença de todos, de todas e todos, e fico à disposição para quem precisar de alguma coisa. Meu telefone está aí, então fiquem à vontade, tá bom, gente? Muito obrigada por tudo. Eu acho que a Rebeca tem que dar uma palavrinha agora. Não, só vou orar para a gente encerrar. Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou todos esses aprendizados, Pai, que a gente realmente consiga aplicar na nossa vida, que o nosso corpo seja para glorificar o seu nome, que tudo seja que o Senhor deu com essa saúde plena que nós estamos hoje, que a gente possa aproveitar, Senhor, que a gente possa utilizar tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Eu agradeço pela vida da minha mãe, que trouxe esse tempinho aqui para a gente discutir, para a gente aprender um pouco mais sobre isso, Pai. Que nas próximas vezes também todos os profissionais que vierem possam ser abençoados e possam passar da melhor forma aquilo que eles têm para nos ensinar, Deus. Eu agradeço pela presença de cada um que esteve aqui. Eu agradeço porque o Senhor também esteve aqui com a gente no nosso meio, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, É isso, gente. Se vocês quiserem continuar conversando, é só ficar. Beijo. Gente, Amém. muito obrigada.